Quem é Jesus? A resposta a essa pergunta é de fundamental importância, a tal ponto que Jesus pergunta isso hoje a Pedro no Evangelho. Na verdade, Jesus está perguntando isso hoje a mim e a você, porque nós podemos responder e dizer: Jesus, Tu és o meu amigo, Tu és um homem iluminado, Tu és um grande profeta, Tu és um sábio. E todas essas respostas, elas nos falam de Jesus. Acontece que eu posso dizer isso também de tantos outros homens que tocaram este chão, que tocaram a face da terra. Agora, se eu e você nós respondemos que Jesus é o Senhor, que Ele é verdadeiramente então Deus que se fez carne, isso então o torna único. E é o que Pedro responde: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Quem é verdadeiramente Jesus? É Deus. E perceba que isso então muda tudo. Isso muda tudo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então eu posso crer verdadeiramente na Sua palavra, eu posso segui-lo então nos seus ensinamentos, observando aquilo que Ele nos pede. Sim, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. As Suas palavras são palavras de vida. Perceba que a sociedade ali da época, uns se entusiasmavam com Jesus. Ele realiza grandes sinais, Ele realiza prodígios, Ele realiza milagres. Outros olham para Jesus com uma certa desconfiança. Quem é este? A quem até o vento e o mar obedece, quem é este? Outros chegam até mesmo a rechaçá-lo. Não, é pelo dedo de Beelzebu que ele expulsa demônios. Alguns o abandonam, porque as suas palavras são duras demais. Interessante que hoje nós percebemos isso também na sociedade. Uns ficam entusiasmados inicialmente com os milagres, outros desconfiados, alguns até começam a segui-lo, mas depois o abandonam. Quem somos nós então? Nesta sociedade, quem somos nós então dentro desse contexto? Que sejamos aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor. E que por mais exigentes que sejam as suas palavras, possamos dizer junto com Pedro: Senhor, só Tu tens palavras de vida. A quem nós iremos? Aonde nós iremos se só Tu tens palavras de vida? Nós decidimos permanecer contigo. Tu és verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Tu és o Filho de Deus. E isso muda tudo. É preciso deixar que essa palavra hoje nos interpele. Quem é Jesus? Jesus está perguntando o que dizem as pessoas sobre mim. Uns dizem que Tu és João Batista, outro que Tu és Elias. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Estais convencidos de que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus? Sou o Messias, o enviado, o Rei de Israel. O Catecismo traz um comentário belíssimo. Jesus havia pregado e feito milagres. O povo se admirava, mas também ficava perturbado porque o modo de agir de Jesus não correspondia a certos esquemas dentro dos quais se cristalizara a figura do Messias esperado por Israel. Ao lado das primeiras espontâneas, entusiásticas afirmações: ninguém pode fazer os sinais que fazes, um grande profeta surgiu entre nós, ensinava-lhes como alguém que tem autoridade. Apareciam também outras interrogações: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Alguns, porém, encaram Jesus com suspeita. É pelo príncipe dos demônios que expulsa demônios. Está possesso de um espírito imundo, está fora de si. Outros o abandonam. Mas pelos que o seguiram de perto, Pedro faz um ato de confiança, que é uma profissão de fé. A quem iremos? Tu tens palavras de vida.
eterna. Nós cremos e conhecemos que és o Santo de Deus. Pedro reconhece em Jesus o Messias e o Filho de Deus. E Jesus confirma que a confissão de Pedro não é revelação da carne ou do sangue, não é fruto de uma consideração do homem frágil, impotente diante do mistério de Deus, mas é dom do Pai. É dom do Pai. Jesus afasta a concepção messiânica dos fariseus e saduceus. Ele corrige e purifica a dos discípulos. Ele demonstra que sua messianidade se manifesta no sofrimento da cruz. Passagem obrigatória para a glória da ressurreição. Jesus quebrou os esquemas na cabeça, na mentalidade dos judeus, na mentalidade dos seus discípulos. Não, eu vim para salvar. Há uma passagem obrigatória para a glória da ressurreição, que é o sofrimento da cruz. Nós cristãos que constituímos parte de sua igreja, nos reunimos todos os domingos para a Eucaristia, devemos ser os primeiros a perguntar-nos: quem é Jesus? Para responder, não será preciso procurar na memória alguma fórmula de catecismo aprendida na infância, não. Só pode responder a essa pergunta quem se encontrou com Ele, quem fez uma experiência pessoal com Ele. Se você fez essa experiência, que o Espírito Santo hoje venha renovar a sua experiência com Jesus. Outro dia, eu me sentava com um missionário e ele contava a sua história com Jesus e como é bonito. A irmã Maria Raquel foi lá naquele ano, né? No ano de 2012, naquele retiro, com aquela pessoa, abriu-se a palavra, faz tantos anos. Como é bonito a história com Jesus. Eu me recordo também, a primeira vez que o olhei nos olhos, a primeira vez que percebi a sua presença, aquela noite, aquela experiência, todo o desenrolar. Eu tenho uma história com Jesus e nós precisamos estar fazendo memória dessa história. Nós precisamos respeitar essa história, porque isso nos ajuda a permanecer, a continuar. Respeita a tua história com Jesus. É uma história de amor com Deus. Nós não podemos trocar essa história, abrir mão dessa história de amor com Jesus por qualquer bagatela que se apresenta na nossa frente. A experiência pessoal com o Senhor. Pode ser que você que está aqui hoje diga: nossa, irmã Maria Raquel, eu nunca tive essa experiência. Eu não consigo dizer que foi naquele dia. Não, eu não trago essa experiência ainda. Eu quero te convidar a pedir isso hoje ao Senhor na tua oração. Porque muito mais do que você deseja fazer a experiência com Cristo, a experiência de Deus, muito mais, Ele deseja fazer essa experiência com você. Muito mais. É algo que Ele deseja lhe conceder, então peça. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu te veja. Senhor, que eu te encontre. Fecha os teus olhos e reza. Entra no silêncio ali do teu quarto, ou na igreja mais próxima ali diante do sacrário, onde você está agora, dentro desse carro, ouvindo esta palavra, aonde quer que essa palavra te encontre, dentro desse hospital, no leito desta cama, dentro do seu trabalho, onde essa palavra te encontrar agora, para um instante, diz: Senhor, eu quero te ver, eu preciso te conhecer. Eu tenho sede, e eu sei que é sede de Ti. Eu tenho fome, e eu sei que é fome da Tua presença. Revela, Senhor, a Tua face misericordiosa sobre este filho, esta filha. Dá a alegria da Tua presença. Aquele que com fome e sede suplica a manifestação da Tua misericórdia. Vamos proclamar esta palavra com muita fé, nesse 21º domingo do tempo comum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No segundo momento, Jesus então declara a autoridade, né? A autoridade da igreja confere autoridade aos seus apóstolos. A autoridade que hoje tem os nossos bispos, os nossos sacerdotes de administrar os sacramentos. Uma autoridade conferida pelo próprio Jesus. Ele conferiu a autoridade. E olha que ele está ali diante da miséria humana. Não é? Muitas vezes nós queremos questionar essa autoridade por causa da miséria, da fraqueza humana. Bom, Deus poderia ter conferido essa autoridade aos anjos bons, perfeitos, por natureza, por graça. Mas Ele quis conferir essa autoridade a homens miseráveis, fracos, dependentes totalmente da graça de Deus. Aqui está Pedro, aquele que daqui a pouco negará Jesus. Aqui estão os demais apóstolos que fugirão na hora da prova. Mas são a estes homens imperfeitos que Jesus confere, então, autoridade e poder de expulsar o demônio, de libertar os cativos, de trazer a nós a sua presença eucarística, de perdoar pecados. São a estes homens que Jesus então confere autoridade. Rezemos também pelos nossos pastores e fiquemos com esta palavra do Senhor que diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é? O primeiro Papa da igreja. E os papas que se seguiram então. Sobre esta pedra que eu edificarei, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca, nunca poderá vencê-la. A igreja que é sacudida, que é violentada, batida pelos ventos no mar da vida, mas o Senhor está dizendo nunca, nunca será vencida. Que estejamos dentro desta barca que é a igreja, comandada pelo príncipe dos apóstolos, construída sobre a coluna dos apóstolos, a igreja apostólica. Estejamos dentro desta barca e professando a nossa fé. Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, Tu és Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Tu és o Senhor. Eu me submeto à Tua palavra, ao Teu senhorio. Sede vós então o Senhor da minha vida, da minha história, da minha família, do meu matrimônio, da minha vocação, dos meus projetos, dos meus negócios, dos meus empreendimentos. Ou seja, que a minha vida seja para a Tua glória. E que a Tua palavra seja a minha bússola segura, orientando a minha vida. Obrigada, Senhor. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.